está muito bem entendido. Disseram-nos que países como os Estados Unidos e a Rússia nunca teriam seus interesses nacionais iguais. Eles não coincidiriam, talvez até 50%, ou menos. Mas, quando eles coincidem, essa situação, se formos políticos responsáveis, deve ser usada para desenvolver interesses simultâneos e semelhantes em algo prático que seria mutuamente benéfico, sejam projetos econômicos, projetos de infraestrutura ou algo mais. E então, outra mensagem foi: mas quando os interesses não coincidem e se contradizem entre si, outros, então os países responsáveis devem fazer tudo para não permitir que essa contradição se degrade em confronto, especialmente confronto militar, que seria desastroso para muitos outros países. Dissemos a eles que compartilhamos totalmente essa lógica. É absolutamente a maneira como o presidente Putin quer e conduz nossa política externa. Ele sempre, desde que se tornou presidente, ressalta em seus contatos que não estamos impondo nada a ninguém e que estamos buscando um equilíbrio de interesses. A mesma lógica, absolutamente. Você sabe, algumas pessoas diria, a Rússia agora está mudando e se afastando do leste da China, da Índia, da África. É uma ilusão. E a euforia não é o que deveria nos guiar na política externa. A propósito, a China, nos guiando na política externa, eles às vezes se chamam de nomes. O que não nos incomoda, quero dizer, nós também, na diplomacia moderna, estão usando para chegar a um novo vocabulário, mas nunca interromperam o diálogo. Eles diriam mãos fora de Taiwan, mãos fora do Mar do Sul da China. É a mesma abordagem, a mesma lógica que agora aceito pela administração Trump em sua relação com a Federação Russa. E eu acho que é o certo. O mesmo acontece com os países. E países que podem influenciar seriamente o destino do mundo, militarmente, as potências nucleares em particular, claro, têm uma responsabilidade especial. Não, para gritar um com o outro, mas sentar e conversar e dizer mais ou menos como foi tratado por cowboys e muitos filmes de Hollywood. Ele disse que você sabe, e eu sei que... Você sabe que eu sei, e o que você vai me dizer? Algo assim, talvez. Então, senhor, ministério, é um prazer estar aqui. Um adiantado feliz aniversário para você. Você terá um aniversário especial chegando? Eu tenho o mesmo. Logo depois... Sério? Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Não, nós temos a mesma idade. Nós somos do mesmo ano. Obrigado por nos convidar aqui. Eu quero que você fale conosco sobre a OTAN e a reação no Ministério das Relações Exteriores. Em relação à traição da OTAN, e como o Ministério das Relações Exteriores vai ver isso? Se quando os Estados Unidos saírem da OTAN... Bem, é uma longa história, claro, e é uma história sobre ilusões, crenças, decepções, sobre parceria, degenerando em rivalidade, e então confronto e animosidade. Bem, eu não recitaria a história sobre como
Jim Baker e outros prometeram a Gorbachev que a OTAN não se moveria 1 centímetro para o leste. E quando eles tiveram que modificar essa oferta, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se unindo, foi acordado no papel legalmente. Agora eles dizem que não há obrigação legal de não expandir a OTAN. Tudo bem, se você só puder ser obrigado a cumprir sua promessa por um tribunal, então, é claro, você precisa de obrigações legais por toda parte. Mas se você é uma pessoa de dignidade, um homem de dignidade, se você concordou com algo por compromisso político, você tem que cumprir. Mas naquela época, quando a Alemanha foi reunificada, estava escrito no documento legal, esse processo 2+4, que a Alemanha Oriental se tornaria parte da República Federal da Alemanha. E assim se tornaria parte da OTAN, mas não haveria infraestrutura da OTAN de forma alguma no território da antiga Alemanha Oriental. Eles estão recuando nessa. Agora, eles estão implantando alguns comando da OTAN na RDA, na Alemanha Oriental, mas Gorbachev acreditava que isso era a promessa séria, um compromisso sério. Então, ficamos muito decepcionados ao ver como a OTAN não apenas, é claro, admitiu a Alemanha Oriental, mas em 2004 a expansão da OTAN incluiu as 3 repúblicas bálticas, antigas repúblicas da União Soviética. E então, essa bola estava rolando, pegando mais e mais. Candidatos, aqueles que queriam se tornar membros. O ministro das Relações Exteriores, Primakov, em 1997, ele estava sugerindo ter algum entendimento entre a Rússia e a OTAN. O ato fundador OTAN-Rússia foi negociado, que falava sobre igualdade, sobre respeito mútuo, sobre cooperação em várias áreas, as áreas contra o terrorismo, contra a migração ilegal. Na verdade, com base nisso, o Conselho OTAN-Rússia foi criado, o que estava rodando cerca de 80 a 90 projetos anualmente. Havia um programa de cooperação sobre o Afeganistão. Os americanos ficariam com os helicópteros russos, nós pagaríamos por eles e faríamos a manutenção no solo. Os helicópteros russos de fabricação soviética eram os mais apropriados para o Afeganistão. Condições: combate ao terrorismo, tráfico de drogas. E então, a expansão continua.